Boa tarde, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um Luz no Lar. E este nosso Luz do Lar vai falar de um tema muito curioso, que é um tema que todos queremos trabalhar, mas muitos de nós não conseguimos, porque tem a ver com as nossas emoções diretamente e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o nós burilarmos as nossas emoções acaba sempre por ser um trabalho mais difícil, não quer dizer que não o façamos, mas pode demorar um bocadinho mais de tempo. Eu estou a falar do ciúme exagerado. O exagerado já muitos de nós conseguem controlar, provavelmente, mas o ciúme em si ainda, se calhar, muitos de nós não conseguimos. Ou lutamos muito para conseguir, não é? Mas antes de irmos às nossas reflexões de hoje, eu convidava a todos para uma prece de harmonização, como vai sendo nosso costume e hábito, para ficarmos mais ligados ao plano espiritual, ou seja, para ficarmos mais tranquilos, para ficarmos mais serenos e para conseguirmos assim receber as boas intuições e as boas orientações do plano espiritual. Ok, os meus patutos também querem entrar hoje no estudo. Vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, respirar profundamente, sentir o ar entrar nos nossos pulmões, ver o nosso corpo, a relaxar a nossa mente dos problemas do dia, respirando serena e profundamente. E levemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade. Aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para estudarmos e compreendermos as leis divinas, cósmicas e universais, as leis de amor, as leis de justiça, que Tu nos ensinaste através do nosso amado Mestre Jesus e de tantos apóstolos e discípulos de luz, de amor e paz, que nos trouxeram as vossas mensagens através dos livros, através das comunicações, orientando os nossos estudos, amparando a nossa caminhada para assim nos fortalecermos e termos a capacidade de melhor entendermos as vossas mensagens. E assim vos pedimos, amados mentores, Mestre Jesus, que fiquem conosco, nos deem boas intuições, boas orientações e nos amparem a caminhada nos dois planos da vida e que a luz possa brotar em todos os corações e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós começamos com o estudo, damos continuidade ao estudo do livro Convites aos Corações, da nossa querida irmã Sheila, psicografado por João Nunes Maia. E hoje vamos refletir sobre o capítulo 45, o ciúme exagerado. Quem tiver o livro é na página 149. E diz-nos a nossa querida irmã Sheila: ciúme exagerado é nota dissonante na engrenagem da vida. Complica os sentimentos, dá razão à violência e ao ódio. Ele veste todos os dias roupagem diferente para enganar a quem o alimenta. Quem acha que está livre dele, por vezes se encontra envolvido na sua roupagem, que ele bem sabe esconder para criar confusão. Somente o amor verdadeiro remove a sua cola, que desequilibra o coração. Para se livrar do ciúme, diz-nos Sheila, não adianta decorar trechos de livros, tomar remédios, matar ou violentar alguém. É necessário viver o amor que nos mostra o caminho do desapego.
E em relação ao ciúme, e em relação a todas as consequências desta emoção desequilibrada, como aqui nos diz Sheila, não só em relação ao ciúme, mas aqui nós hoje estamos a refletir sobre o ciúme e eu aconselho, como várias vezes tenho sugerido, as obras de André Luiz. Nas obras de André Luiz, nós temos variadíssimos casos de irmãos nossos que desencarnaram ou vítimas do ciúme, ou desencarnaram por processos de ciúme, eles mesmo acabando por ser os instrumentos de todos esses processos. E depois André Luiz vai-nos contando como é que se vai retificar estes desencarnes provocados pelo ciúme. E nós estamos no mês do suicídio, nós estamos a terminar, agora dia 30, o mês amarelo, e muitos dos suicídios são causados por questões de ciúme. Muito mais nos séculos passados, em que houve até século XVIII, inícios do século XIX e até ainda um pouco, inícios do século XX, em que havia uma má prática ou um mau costume, se assim quiserem, nem sei bem como é que é de intitular, em que, por traição, o ser traído acabava por vergonha social, por incapacidade de aguentar o processo, não é? Acabava por se suicidar. E eu recomendo mais uma vez a leitura das obras de Ivone do Amaral, de Pereira do Amaral, que têm várias, que são no fundo autobiografias de vidas passadas, na maior parte delas da própria Ivone, e que teve vários processos de suicídio, alguns deles exatamente por ciúme, ou por incapacidade de gerir o processo de traição, por exemplo, e que se podem enquadrar muito bem aqui no nosso capítulo de hoje. Ela tem vários livros e eu aconselho vivamente a lerem porque são muito interessantes. Mas a obra de André Luiz acaba por nos mostrar esta situação num outro enquadramento, num enquadramento entre planos. O que é que acontece na vida terrena e qual é o impacto depois na vida espiritual e como é que se vai refazer toda essa situação através dos processos reencarnatórios. Como é que as pessoas vão reencarnar nas mesmas egrégoras, nas mesmas famílias, para que possam retificar, como aqui nos diz Sheila, através do amor. Sheila aqui diz-nos somente o amor verdadeiro remove a sua cola, a cola do ciúme que desequilibra o coração. E muitas vezes o processo reencarnatório de um triângulo amoroso em que um dos seres ou violentamente mata o rival, ou a pessoa que é traída acaba por cometer suicídio, ou outra situação idêntica, muitas vezes o processo é a reencarnação na mesma família e muitas vezes com mães, pais, filhos, para que esse amor seja de tal maneira grande que ultrapasse todas as emoções que ainda possam estar com restícios agregados ao nosso espírito, não é? E é muito interessante e ajuda a trabalhar o desapego. E nós que somos pais e mães sabemos que o desapego que nós temos ou o apego que nós temos com os nossos filhos acaba com o tempo de ser digerido por nós, raciocinado por nós, para que eles possam voar, para que eles possam crescer, para que eles possam ter a sua própria vida. E, portanto, é todo um processo que vai pôr aqui o amor verdadeiro em ação. E continua Sheila. Quantas vidas não perdemos envolvidos no ciúme? Ele estraga as nossas maiores possibilidades de viver melhor. Ele estraga as nossas, perdão, já li, as notícias que se ouve dos jornais, revistas, rádios e televisão apresentam o estrago na própria sociedade que esse monstro devorador faz
do bem-estar humano. Eu aqui, por monstro devorador, estou-me a lembrar. Raramente se fala, agora, como dizia a doutora Glaucia outro dia, na sua palestra maravilhosa, ia indicando que agora já se fala de suicídio. E ainda bem, porque assim podemos retificar, podemos ajudar, podemos amparar, podemos desmistificar, não é? Mas também se fala pouco de ciúme. Toda a gente tem, uns mais, outros menos. As pessoas falam às vezes em brincadeira, em coloquial, socialmente, mas tratar o ciúme, como aqui nos está a dizer Sheila, olhar para ele como um monstro devorador do bem-estar humano, não é só do bem-estar dos seres envolvidos, é do bem-estar do ser humano, porque nós sabemos que vamos refletir aquilo que pensamos, quer nós queiramos, quer não. Nós não sabemos onde é que vai parar o nosso pensamento, nós não sabemos onde vai parar a energia das nossas ações, mas se a energia das nossas ações e do nosso pensamento no bem vai fazer o bem, não é? A energia do nosso pensamento e das nossas ações em situações menos boas, com certeza que vai causar estragos, porque vai alimentar outras energias que precisam da nossa energia para crescerem e, portanto, não é bom com certeza. Se não houver determinado tipo de energias, não há guerras, porque não há quanto energético necessário para formar um movimento tão grande energeticamente como é o movimento do ódio que cria uma guerra, não é? Conservar um pouco de zelo entre as pessoas que se amam não é demais. Porém, é preciso anotar quando esse cuidado se transforma em ciúme exagerado. Deve orar e vigiar todos os dias as suas próprias reações no campo do relacionamento. Pense no desprendimento, não somente em relação aos bens materiais, mas principalmente quando o egoísmo chega às raias do ciúme, fazendo joguete da alma, transformando a própria vida em desarmonia. Um processo de ciúme tem por baixo, na sua base, um processo do ego, um processo egoísta, um processo de posse que tem a ver com o ego, sempre. Em qualquer, seja ele muito grande, seja ele um ciúmezinho pequenino, não deixa de ser ciúme. E tem outra coisa, tem na sua base uma grande insegurança de quem tem este tipo de ciúme. Portanto, pessoas normalmente inseguras ou com um baixo nível de autoestima e precisam de ter esse apelo, precisam de ter essa atitude para se sentirem confiantes, não é? Quantas pessoas não existem que combatem o ciúme nos outros, mas quando se chega à sua vez do desapego, do desprendimento, ele acorda na sua intimidade como um furacão difícil de ser domado. Ele é um vírus terrível nos lares, na comunidade e mesmo na política, onde ele se transforma em inveja, criando problemas sérios entre as criaturas. Quase sempre o seu resultado é a cisão, as prisões e mesmo as guerras. E pensemos no mundo hoje, não é? Pensemos como é que o mundo está hoje e vejamos estas palavras de Sheila naqueles que estão a liderar o mundo hoje, não é? Ontem ouvi uma palestra que partilhei convosco no grupo dos Amigos do Bem, que era um bate-papo, não é? Um diálogo, uma conversa, do Alexandre Matias com o Balbo e uma outra senhora, a respeito das questões que o Brasil neste momento está a vivenciar por conta das eleições, que são agora no domingo. E aconselhava quem tiver disponibilidade para ver, porque é uma postura muito clara sobre como o espírita que estuda e trabalha em si próprio de acordo com as leis divinas do espiritismo, da doutrina dos espíritos, se deve pronunciar e não se deve pronunciar em relação às questões políticas. Não enquanto indivíduo, porque todos nós temos a liberdade de pensar e dizer e fazer o que nós achamos por bem,
Mas quando o fazemos em nome do espiritismo, a história é outra. Não é? A história é outra. Isto por falar em líderes e por falar neste sentimento de posse, neste ciúme, nesta inveja, nesta situação que aqui Sheila nos diz que as criaturas neste momento estão a viver, não é? Tudo isto tem como base um processo do ego, um processo de egoísmo, um processo de orgulho, tem por base um processo de posse. Quem tem os cargos políticos apega-se a eles e não os larga por nada e vale tudo até as guerras, não é? Até as guerras. Ora bem, diz-nos Sheila, todos nós precisamos, nós normalmente, peço desculpa, vou voltar atrás, nós normalmente pensamos no ciúme, como nós começámos aqui a falar com a orientação da Sheila, em ciúme em termos amorosos, em termos familiares, em termos dos afetos mais próximos, não é? Mas ela aqui abre-nos o campo para o ciúme que existe a todos os níveis, a nível da comunidade, a nível da política, em todos os níveis existem homens em processo, homens e mulheres, homens com H grande, em processo evolutivo e, portanto, todos eles são passivos de ter estas emoções, não é? Todos nós precisamos de alimentar o amor fraternal no seio dos povos, servindo às criaturas sem trocas transitórias, ou seja, servir com desapego, doar-nos aos outros com desapego, não estarmos à espera de compensação. Eu sei que os processos são difíceis e muitas vezes nós demoramos tempo a conseguirmos desapegar dos processos transitórios. Mas se nós tivermos esse objetivo em mente, com certeza nós vamos conseguir. E nós temos que ter esta máxima que faz parte das leis divinas, que é servir ao próximo com desapego, como Jesus nos ensinou. Servir, doar, fazer o que temos a fazer no campo do bem, no campo do serviço maior e continuar o nosso caminho. Não ficarmos apegados, não esperarmos nada em troca e continuarmos com muito amor fraternal e com muito carinho, mas continuando a servir, a amar, a doar e sem esperar nada em troca. E diz a Sheila, no sentido de surgir o amor cada vez mais puro, sem que esse amor requisite devolução ao mesmo nível, não é? O amor mais puro que chega aqui nos fala é o amor fraternal, não é? Nós já sabemos isso, é a maior lei que existe em termos de leis divinas, e esse amor mais puro vai se desenvolvendo em nós à medida que nós vamos conseguindo em nós mesmos ter estas posturas quando estamos ao serviço do bem maior. E quando nós nos vamos tornando assim mais conscientes, mais puros destas realidades, a entender melhor estas questões, nós já estamos em condições também de ir sintonizando com seres cada vez com uma maior vibração, com uma maior pureza, pela própria lei da sintonia ou da sincronicidade. Os pais devem observar seus filhos, analisando-os para ver se essas paixões estão nascendo neles e trabalhando, caso seja necessário, para cortar essas arestas negativas, induzindo esses futuros homens para o amor e a dignidade. O Evangelho segundo o Espiritismo fala dos dois monstros que devoram a humanidade, o orgulho e o egoísmo. Certamente que são, no entanto, os que nascem deste casamento, destroem muito mais o ciúme, o ódio, a inveja, a prepotência e a perseguição. Desenvolvem doenças mentais, porque tiram o foco da realidade. O ser fica alienado, fica como se tivesse possuído, uma autopossessão, não é? Eu vou-me possuir a mim própria com as ideias que vou criando na minha mente, com a psicosfera que crio na minha mente e vou ficando escrava dessas ideias, levando-me a fazer grandes disparates, não é? E às vezes grandes crimes. Quando atacado pelo vírus do ciúme, diz Sheila, procure
a oração. Mas não fique somente nela. Socorra a sua vida com o esforço próprio e lute todos os dias para que essa mudança encontre eco no seu coração. Fale com ele com brandura, ele o ciúme. Fale com ele com amor, fale com ele com fraternidade, porque dentro desse músculo divino se encontra um palucho que procede do alto e que no tempo certo evidenciará a sua missão de amor. Trabalhe nas suas fibras mais delicadas, buscando sempre Jesus para lhe ajudar, que ele não se esquece do seu esforço de aprender. Reconheça que o ciúme exagerado é um monstro a ser vencido para que a paz reine na sua vida. É um monstro o ciúme e curiosamente, pela própria lei da sintonia, muitas vezes quem é ciumento gosta que as pessoas com quem se relacionem também sejam ciumentas para consigo. É uma deformação do conceito, ou seja, quem ama liberta. E, portanto, a deformação do conceito está exatamente no querer prender quem se ama e interpretar se a outra pessoa não tem comportamentos de ciúme para com ela ou para com ele, então essa pessoa não gosta dele porque não se importa com ele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma questão de respeito mútuo, é uma questão de equilíbrio mental, é uma questão de amor verdadeiro, não é? Porque quem ama liberta, quem ama não maltrata, quem ama considera, quem ama é delicado. Portanto, há aqui uma série de questões que são exatamente o oposto daquilo a que o ciúme leva. Mas eu tenho observado no meu próprio trabalho com pessoas, não é? Que há este estigma também, que é um estigma do foro social, de alguma maneira ainda, e que traz ou condiciona, como aqui nos diz Sheila, pela própria educação, vai-se educar a pessoa para ser possessiva, para ser apegada, para ser controladora, porque assim é que se manifesta o seu sentimento. E isto tem que ser desconstruído logo na educação, não é? A pessoa é respeitando que vai considerando a si próprio, porque ao respeitar, estamos a respeitar a nós mesmos, e ao libertarmos o outro, estamos-lhe a dar a oportunidade de ele ser como ele quer ser, porque cada ser, cada um de nós, tem a responsabilidade por si próprio, e portanto nós temos que deixar o outro ser, para que nós também possamos ser nós próprios, não é? Ficam aqui as reflexões sobre o ciúme exagerado, e vamos, ao terminar estas nossas reflexões de luz no lar, vamos então para a nossa prece de encerramento, está bem? Eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, que nos criou, que nos ampara, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ensina, nos orienta e nos fortalece nos momentos mais difíceis, à nossa amada Mãe Maria, querida Mãe Maria, que és responsável por todos os sofredores da terra, responsável em cuidar, em amar, em ajudar, em reestruturar aqueles que chegam até ti, às vezes tão fragilizados. Que a vossa luz nos envolva e nos guarde, que possamos doar o melhor de nós mesmos a favor de nós mesmos e a favor de todo o planeta Terra. Que a nossa ligação uns aos outros seja a ligação de irmãos de um só Pai e ligados à nossa querida Mãe Terra, como seres únicos no mesmo organismo. Que a força divina do nosso Pai Celestial nos envolva a todos, nos fortaleça e nos dê sempre o amparo para sermos felizes e alegres em cada momento que vivemos.
e fica connosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, estamos quase a chegar ao fim destas nossas reflexões e eu pedia para o Telmo abrir o seu microfone e partilhar connosco as suas considerações. Foi tudo dito pela senhora. Acho que realmente o amor não pode prender, não pode reter ninguém, tem que se libertar, porque senão também torna-se, além daquilo que se falou, também fica obsessivo. A pessoa fica obsessiva com isso. E como falou na Mãe Maria, também me resta pedir à Mãe Maria que seja a nossa protetora, porque todos somos seus filhos, estamos espalhados pelo universo. E por este universo é grande e ela tem muitos, tem que olhar para muitos. Portanto, espero bem, até que tenha uma interferência também nesta situação atual, e tem, de certeza, porque nós precisamos muito é de paz. Paz para Exatamente. todos e estarmos todos bem, uns com os outros, em harmonia e pronto. É Como é que é isso de mesmo. explicar mais? Olha, de resto, a senhora já falou tudo, que era desse ciúme. Quando eu vi hoje esse ciúme exagerado, também só veio agora na hora, é que era com carambas. Foi. Fez-me lembrar de tempos recuados, muita coisa, mas pronto, É. já Todos lá nós, vai, mas já lá vai. todos nós tivemos os nossos processos de aprendizagem, no Pois, ciúme pois, também, não pois. é? No ciúme Exato. também. E É que todos fomos ciumentos origi- e origina todos tudo que ainda. disse, ódio, tudo isso, até vingança, tudo que é negativo origina tudo. É verdade, e a malta vai aprendendo. Eu digo É, malta, é, éramos a malta daquele tempo, 19, 20 anos, 18, 17, é isso. enfim. Mas Mas o pronto, que é importante é aquilo que fica do aprendizado, não é? isso é É verdade. aquilo que fica e é nós aceitarmos que todos nós ainda temos o nosso lado sombra e que esse lado sombra tem que vir cá para fora. Nós temos que ir E de que trabalhando maneira? para ir O lado corrigindo, não sombra, de é? que maneira? Pois, Pois, lado, lado senão sombra, e de que estamos maneira? bem atrapalhados, não é? Bem atrapalhados. Exato. Então vá, querido Olha, amigo, está estamos na quase a hora. terminar. Antes Isso. que isto nos tire o pio, uma noitinha, bom soninho, um beijinho, noite abençoada e até sexta, Até 21 sexta, horas. Telma. Isso, 21 horas. isso mesmo. Sábado é outro horário, é Sábado 18 e é outro 21. horário. Exatamente. Então vá. Saúde, hein? Até sexta. Obrigada, E Telmo. depois, sexta-feira, que a transição seja boa. Na última sexta-feira, não sei porque estava sempre a travar. Não Tá sei se bom. era da emissão daqui para lá, se é daqui para lá boa e de lá para cá má, mas pronto, também não sei. Estava Mas vai estar a difícil, ficar né? tudo bem. As redes de comunicação. Uma noite abençoada para todos. Igualmente para Até si, sexta-feira, se Deus para os seus quiser. felinos e aos seus caninos, todos eles em harmonia. Para não, paz, a Bem guerra já acha, não há, tem que bem haver paz. acha.